Há algum tempo, hesitei se deveria abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar meu nascimento ou minha morte. Suposto uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, foi outro berço. Olá, eu me chamo Eric, curso o segundo ano do ensino médio na Escola Marechal Rondon e o assunto de hoje é Memórias Póstumas de Brás Cuba. E é sobre essa declaração que abrimos o primeiro capítulo do livro, sendo apresentados ao nosso narrador personagem, Brás Cubas, que através de um jogo de palavras humorística nos informa do seu estado de óbito e sobre essas memórias sendo escritas após sua morte. Através desse recurso, desse estado, por assim dizer, Brás Cubas sente uma leveza em informar, sem vergonha alguma, qualquer ato que tenha cometido durante sua vida e todas as suas ações em decorrência dela. O livro assim conta como Brás Cubas, um rapaz bem afortunado, belo e culto, levou uma vida puramente superficial e vazia, sustentada sobre falsos méritos, amores não verdadeiros, forjadas conquistas e fracassadas tentativas de deixar sua marca. Desta forma, Machado de Assis faz um paralelo e retrata uma crítica às famílias brasileiras em 1800, no Rio de Janeiro. Famílias essas abastardas, ricas, com grande poder aquisitivo, mas com uma estrutura frágil, uma estrutura precária. Não é preciso ir muito longe nos comparativos com essa crítica. O próprio Machado de Assis, advindo de uma família com não muito poder aquisitivo, sendo mulato, e não tendo muito acesso à educação, sendo que a maior parte do seu conhecimento advém do fator dele ser autodidata, adquiriu muito mais conquistas, uma vida muito mais plena do que o próprio Brás Cubas, que com todo esse recurso à sua disposição não conseguiu adquirir o que seria o propósito humano, formar uma família, listas advindas. Dessa forma, apresentando essa como mais uma das características do realismo na literatura brasileira, sendo Machado de Assis quem abre esse cânone em 1881. Além dessa, a gente vai ter outras características, como a densidade psicológica dos personagens, apresentado até mesmo pelo próprio Brás Cubas, que apesar de ser um personagem puramente egoísta, orgulhoso, até difamador, o texto vai nos sugerir, através da sua narrativa, um lado mais ingênuo do personagem, quando ele é enganado, por exemplo, pela Marcela, o seu amor, por assim dizer, ou também através de suas tentativas de conquistar algo, o seu medo de ser esquecido e irrelevante. Através dos seus atos arrogantes, a gente pode perceber um medo de ser visto como falho. Ao que se refere ao contexto histórico, o livro se passa por volta do século XIX no Rio de Janeiro, período o qual foi capital nacional do Brasil. O Brasil, nesse período, é cometido por uma intensa urbanização por conta da vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, junto de 15 mil portugueses, todos fugitivos de Napoleão Bonaparte, que os perseguiu devido ao apoio de Portugal à Inglaterra. Diante desse cenário, o Brasil pôde abrir comércio com outros demais países, além de Portugal, aumentando assim a visibilidade e destaque no cenário nacional. A arquitetura no Brasil também foi acometida por mudanças, como uma, por dizer, padronização europeia, contando até com abertura de academias universitárias. Podendo-se dizer que foi um período de destaque e de prosperidade para o Brasil, o cenário nacional vinha mostrando algo diferente dentro das cidades. Nas ruas era possível ver a gritante diferença entre as classes sociais, desde a mais rica à mais pobre. Os mais privilegiados viviam com luxo, conforto e riquezas, enquanto os mais pobres viviam na miséria, se sustentando com o que podiam e com o pouco que ganhavam. É nessa pequena parcela da população privilegiada que surge o nosso protagonista, Brás Cubas. Nos aprofundamos agora um pouco mais sobre o autor Machado de Assis. Há quem diga que é um grande nome da literatura realista brasileira, mas é um consenso que seu nome está implícito em toda a literatura brasileira em si.
Nascido em junho de 1839, no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento, Joaquim Machado de Assis, por sua vida, teve muitos obstáculos. Advindo de família pobre, sendo mulato, gago e epilético, não frequentou muitas escolas públicas. Ainda assim, hoje é aclamado como um dos maiores renomes da literatura nacional. Enquanto escritor, Machado de Assis era polígrafo, ou seja, era versado na grande maioria de tipos literários, sendo capaz de escrever poemas, contos, crônicas, romances, até teatros. Mas mesmo assim, embora seus poemas ou demais tipos literários não tivessem o mesmo calibre que a sua escritura para contos e romances, ainda assim era um escritor bem aversado nos demais tipos. Uma grande prova disso foi seu reconhecimento ainda em vida como um dos maiores escritores de seu tempo. A produção machadiana foi marcada por duas fases. A fase romantista, com um grande destaque e ênfase que vem dar um prenúncio do que seria esse escritor realista. A segunda fase, propriamente dita, a fase realista, ela vai ser aberta em 1881 com o livro Memórias Póstumas de Brás Cuba, a fase com mais destaque, por assim dizer. Vem abrindo o movimento literário realista no Brasil com três grandes livros realistas: Memórias Póstumas, Quincas Borbas e Dom Casmurro. E é isso, muito obrigado pela disponibilidade e atenção por assistir o vídeo, especialmente ao senhor, professor Daniel, a quem é direcionado o vídeo. Se achar que eu mereço, deixa um joinha e 50 pontos já. Há algum tempo hesitei se havia... E é sobre essa declaração que começamos o primeiro capítulo do livro, sendo apresentados ao nosso narrador personagem, Brás Cubas. Não é preciso ir muito longe nos comparativos. O próprio Machado de Assis adivinha de uma família de uma classe média baixa, por assim dizer, era mulato, e não é preciso ir muito longe nos comparativos a essa crítica. O próprio Brás Cubas, dessa forma, apresentando mais uma dessas características como participante do cânone...